Então, queridos, boa noite de novo para quem chegou, quem tá chegando, quem vai ver o vídeo depois. Hoje é um dia especial, né? O dia que o Buda girou a primeira, se comemora o dia em que o Buda girou a primeira roda do Dharma, a primeiro giro da roda do Dharma, né? O ensinamento das quatro nobres verdades. Eles chamam de Chokya Duchen, deixa eu ver aqui. Esses nomes em tibetano. Chokor Duchen. É o primeiro giro da roda do Dharma. E tem várias sangas que estão fazendo práticas hoje. A sanga do Kalu Rinpoche lá em Brasília. A sanga do Chokinima Rinpoche aqui no Brasil também. Eu vi, tem um grupinho que eu participo. O pessoal está fazendo tudo prática hoje. Aí vamos dedicar a nossa prática de hoje também, né? Ao Buda. Então, aí pensando nisso, a gente vai começar nossas preces. Hoje a gente vai fazer nossas preces iniciais. A gente vai começar, inclusive, com o refúgio Pali, já em homenagem ao Buda, aquele refúgio Pali, né? Então a gente faz, que até está na sadhana do Sebe. Então a gente faz o refúgio Pali, depois a gente faz o refúgio Mahayana, nosso refúgio Bodhicitta Mahayanas, a nossa prece 7 linhas. A gente quer aquieta um pouquinho, né? Com o Guru Yoga, confundindo a nossa mente com o Guru Rinpoche. E aí a gente vai fazer uma contemplação hoje. Eu vou conduzir. A gente já fez essa contemplação desse texto, mas eu acho que é oportuno a gente fazer de novo. Já faz uns meses atrás, que é uma síntese que o Dudjom Rinpoche apresentou uma introdução, né? À grande perfeição. Então, como a gente está agora, a gente está fechando, assim, né, uma compreensão, teve esses ensinamentos agora do Lama Alan também, então, eu acho que vale a pena a gente ouvir de novo, de um lugar de calma, assim. Então, a gente vai se aquietar, pedir as bênçãos de Guru Rinpoche, e vocês nem vão ver o texto, vocês ficam em meditação. E eu vou lendo bem devagar, e a gente vai tentar ouvir compreendendo, né, olhando o referente das palavras, né? Tentando ver o referente das palavras, certo? Vou fazer o meu melhor aqui que eu puder, devagarzinho. Depois a gente comenta alguma coisa, certo? E aí a gente vai seguir o nosso roteiro hoje. Hoje a gente vai iniciar o capítulo novo, né? Que é o penúltimo. Mas a gente vai fazer vai lembrar um pouquinho onde a gente tá, olhar o que a gente vai ver agora, né? No finalzinho do livro, tá certo? Então, vamos nessa? Então, hoje a gente dedica a nossa prática, né, em homenagem à comemoração do primeiro giro da roda do Dharma, onde o Buda ensinou, se levantou, teve essa inspiração de que era possível ensinar o caminho, porque ele quase fica sentadinho, e aí ele levanta e vai ensinar, e vai procurar quatro amigos, cinco, né? Acho que os quatro ascetas, agora eu esqueci agora o nome, são os quatro ascetas. Que praticou com ele durante o período do treinamento dele, 6 anos. E aí ele dá a estrutura, né, da lucidez que ele alcançou, que é o ensinamento das quatro nobres verdades. A verdade do sofrimento, a verdade da natureza do sofrimento. Aí ele fala dos 3 níveis de sofrimento. Sofrimento da mudança, mas o sofrimento principal mesmo, a base, é o sofrimento da ignorância, da delusão. Nós não reconhecemos nossa verdadeira natureza. Mas ele aí, com isso, ele explica que esse sofrimento é construído. E aí ele vai explicar os 12 elos, todo o processo da confusão se instalando. Então, da mesma forma, quando ele explica as causas do sofrimento, imediatamente você vê a saída do sofrimento, que é a terceira nobre verdade. A possibilidade de cessação do sofrimento. E aí ele apresenta o caminho, que é a quarta nobre verdade, o nobre caminho alto, que a gente pode resumir nos 3 treinamentos superiores, de ética, concentração e sabedoria. Então esse é o caminho, assim, né? Mas a gente precisa, para a gente o caminho fazer sentido, que é a quarta nobre verdade, a gente precisa compreender a primeira nobre verdade, a natureza do sofrimento, ver a possibilidade de como o sofrimento é construído, que é a segunda nova verdade, entendendo como o sofrimento é construído, imediatamente a gente está entendendo a possibilidade da cessação, e aí faz sentido o caminho. Então, esse ensinamento, na verdade, é a estrutura de todo o caminho do Buda, né? Todos os ensinamentos, todo o Dharma. Então, muito importante. Sempre que a gente puder retomar esses ensinamentos de várias perspectivas, a gente retoma.
Tem os livros do Lama, em português, o Lama Alam tem o budismo tibetano, que a gente estudou. Tem o Roda da Vida, do Lama Santen. Tem em português, o do Trungpa Rinpoche, que é bem especial, que é uma visão mais cortante, assim, que é As Quatro Nobres Verdades. É o do Trungpa Rinpoche, o nome do livro. E tem outras fontes, provavelmente várias outras fontes que a gente pode se conectar. E é legal a gente ver de várias fontes, porque a gente vai tendo várias perspectivas sobre esse ensinamento que é profundo, muito profundo. Tá bem assim? Então vamos para nossas preces. A gente vai começar então com o refúgio em Pali, para homenagear o Buda hoje. Eu vou fechar os microfones, só para a gente não se atrapalhar. Depois que a gente fizer o refúgio em Pali, a gente faz o refúgio Mahayana, que é o nosso refúgio convencional. Então, em sânscrito, né, eles chamam Vandana, que é homenagem e refúgio. Vandana é homenagem ao Buda, né, e refúgio. A gente lê em português a homenagem e aí a gente vai fazer em Pali, né? Homenagem ao exaltado, iluminado Buda inteiramente desperto. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Dutiyam pi Buddham saranam gacchami Dutiyam pi Dhammam saranam gacchami Dutiyam pi Sangham saranam gacchami Tatyam pi Buddham saranam gacchami Tatyam pi Dhammam saranam gacchami Tatyam pi Sangham saranam gacchami Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. A gente imagina que era assim que a Sangha do Buda tomava refúgio no tempo do Buda. Tomando 3 vezes, né? Refúgio no Buda, nas 3 joias, no Dharma e na Sangha. Então agora a gente faz o nosso voto de refúgio Mahayana. A gente vai tomar refúgio nas 3 joias e o nosso voto de Bodhicitta, para que a gente possa realmente trilhar esse caminho conectado com todos os seres sencientes, trazendo benefício para nós e para todos os seres, benefícios verdadeiros. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições
possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam soki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinsogi pesonam ki drola penti sangye drupasho. Sangye chodan soki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinsogi pesonam ki drola penti sangye drupasho. Então, Guru Rinpoche simbolizando todos os nossos mestres, essa linhagem viva de ensinamentos, né, que através do Buda chegou ao Tibete, né, foram gerações, mais ou menos mais de 1000 anos do Buda até o budismo chegar no Tibete, e agora esses ensinamentos chegaram até nós. Então a gente presta essa reverência, essa linhagem viva, que a gente pode imaginar, né, pensar que todos os seres sencientes possam se beneficiar de alguma forma por um caminho de transformação verdadeiro, se não o budismo, mas qualquer um outro caminho que possam liberar suas mentes de toda a confusão. E a gente aspira que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então aí a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, formalmente as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, que é uma das preces, né, de conexão com Guru Rinpoche. E a gente então se abre para a gente receber essas bênçãos, para deixar que toda a nossa confusão se dissipe, né? Que a gente possa, todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos possam ser removidos, não só nosso, mas de todos os seres. A gente pode imaginar que isso seja possível, né? Recebendo as bênçãos do Guru Rinpoche, todos os mestres de todas as linhagens, mestres de lucidez, possam realmente tocar o coração dos seres e ajudá-los para se liberar do sofrimento. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyu gi no jansam pema gi sadom polaya sencho gi nyudrunye pema jone jesodra kodukandro mampekor que Jesu dadru ki jingilop chi shesuso Guru Pema Siddhi Hum Orgenyu gi no jansam Pema ge sadom polaya sencho gi nyudrunye Pema jone jesudra kordukandro mampeko que Jesu dadru ki jingilop tir sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Pela força da nossa crescente confiança, crescente devoção,
Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz, vem para o topo das nossas cabeças, nossa, de todos os seres. Desce pelos nossos canais centrais e repousa em nossos corações. Mas nós agora, aqui agora a gente reconhece que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Com essas bênçãos de reconhecer que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche, todos os nossos mestres, do próprio Buda Shakyamuni e de todos os seres, é inseparável a natureza da nossa mente. Desse lugar, com essa confiança, a gente então encontra uma postura confortável, permanece nessa quietude, deixando a nossa consciência completamente aberta, no momento presente. Soltando todas as preocupações. Repousa nesse reconhecimento dessa presença vívida que é a consciência, que é a nossa manifestação mais profunda. Repousando aí nessa abertura vívida, que é quieta, clara, cognoscente. A gente então se abre para ouvir as palavras de Dudjom Rinpoche, que é a emanação do próprio Dudjom Limpa, nos apresentando uma visão sintética desse caminho da grande perfeição. Aí ele nos diz, ele começa com uma citação. O grande mestre de Odiana, Guru Rinpoche, disse certa vez: não procure a raiz das coisas, procure a raiz da mente. Quando encontrar a raiz da mente, você saberá uma única coisa, mas isso é tudo que precisa conhecer para tudo liberar. Se não encontrar a raiz da mente, você poderá saber tudo, mas não entenderá nada. Então, com essa citação, com esse ensinamento direto e profundo de Guru Rinpoche, agora então, Dudjom Rinpoche começa. Quando você começar a meditar sobre a mente, sente-se com a coluna reta. Permita que a respiração seja natural. Dirija o olhar para o espaço à sua frente, com os olhos nem muito fechados, nem muito abertos. Pense que, para o bem de todos os seres que foram suas mães, você vai manter o estado desperto, a face de Samantabhadra, o Dharmakaya.
Reze com fervor para o seu professor, que é inseparável de Padmasambhava, o guru de Odhyana. E em seguida, una a sua mente com a dele. Por alguns instantes, novamente, a gente pode imaginar na nossa frente a deidade que nos inspira. Imaginar, sabendo que ela é inseparável de todos os mestres, de todos os Budas. Recebe as bênçãos dessa teu guru. Deixando que ele se dissolva no seu próprio coração. Unindo a sua mente com a dele. Ou ela. Repouse então em um estado de equilíbrio meditativo. Nesse reconhecimento dessa inseparatividade. Deixe a consciência espaçosa, quieta e clara, sem se deixar arrastar ou se distrair por qualquer aparência. Aí Dudjom Rinpoche continua. Você não conseguirá, porém, manter por longo tempo essa experiência vazia e clara do estado desperto. A mente começará a se mover e se agitar. Ficará inquieta e correrá de um lado para o outro, em todas as direções, como um macaco. E o que você vai estar experimentando nesse momento, que a mente estiver assim, não é a natureza da mente, mas apenas os seus pensamentos. Se você se deixar levar, logo estará lembrando todo tipo de coisas, pensando em todos os tipos de necessidades, planejando as mais variadas atividades. Foi exatamente esse tipo de atividade mental que o arremessou no escuro oceano do Sansara no passado e, sem dúvida, fará o mesmo no futuro. E arremessar o Sansara novamente. Seria muito melhor se você pudesse transpassar a escura delusão dos pensamentos que não param de se multiplicar. O que aconteceria se você conseguisse quebrar a corrente de pensamentos? Como é o estado desperto? Ele é vazio, límpido, formidável, leve, livre e alegre. Não é algo preso ou demarcado por seus próprios atributos. Não há nada em todo o Sansara e Nirvana que o estado desperto não abarque. Desde o princípio, sem princípio, está dentro de nós, não nascido. Nunca ficamos sem ele.
ainda assim, ele está completamente fora do âmbito da ação, do esforço e da imaginação. É uma presença natural, espontânea. E você então poderá perguntar como é reconhecer o estado desperto, a face de Rigpa, o Dharmakaya. Como é reconhecer o Dharmakaya, o estado desperto? Embora ele possa ser experienciado, não é possível descrevê-lo. Seria como um mudo tentando descrever seus sonhos. Porque é impossível distinguir entre você, que está descansando no estado desperto, e o estado desperto que você está experienciando. Quando você descansa naturalmente no estado desperto, ilimitado, sem proteção, todos aqueles pensamentos rápidos e irritantes que não ficam quietos um segundo sequer, todas aquelas memórias, todos aqueles planos que causam tantos problemas, eles perdem a potência quando você descansa naturalmente no estado desperto. Eles desaparecem na imensidão do céu sem nuvens no estado desperto. Eles se despedaçam, desabam, somem. No estado desperto, eles perdem toda a força. Na verdade, você tem o estado desperto dentro de si. É a sabedoria clara e nua do Dharmakaya. Mas quem pode então mostrá-lo a você? Em que você pode se basear para tomar uma decisão, para reconhecer isso? No que você deve ter certeza? No início, o professor lhe mostra o seu estado desperto. Então, quando você mesmo o reconhece, é aí que você é apresentado à sua própria natureza. Todas as aparências do samsara e do nirvana são a manifestação do seu próprio estado desperto. Mas decida-se apenas pelo estado desperto. Reconheça diretamente o estado desperto. Como as ondas que se erguem do mar e nele se dissolvem, todos os pensamentos que aparecem submergem no estado desperto. Certifique-se da dissolução dos pensamentos. E como resultado, você irá se descobrir em um estado completamente destituído de meditador e de algo sobre o que meditar. Totalmente além da mente que medita. Você se reconhece como sendo a própria consciência. Então você poderia concluir, nesse caso, então, não é preciso meditar? Bem,
posso lhe garantir que é preciso. O mero reconhecimento do estado desperto, essa consciência espaçosa, imutável, o mero reconhecimento dela não é suficiente para atingir a liberação. Por todas as suas vidas, desde um princípio sem princípio, você esteve encoberto por crenças falsas e hábitos deludidos. Desde então até agora, você foi sempre um escravo patético de seus pensamentos. Além disso, quando morrer, o seu destino será incerto. Você seguirá o próprio karma e experienciará sofrimento. Então, é por isso que precisa meditar, preservando continuamente o estado desperto que lhe foi mostrado, que lhe foi apresentado. O onisciente Longchenpa disse: você pode reconhecer a sua própria natureza, mas se não meditar e se acostumar com ela, será como um bebê abandonado em um campo de batalha. Será carregado pelo inimigo, o exército hostil de seus pensamentos. Então, em termos gerais, meditação significa familiarizar-se com o estado de descansar na natureza primordial, não fabricada, mantendo a atenção espontânea, natural e contínua. Isso significa se acostumar a não interferir no estado desperto, despojado de toda distração e apego. E como nos acostumamos a permanecer na natureza da mente, nesse estado desperto, nessa consciência pura? Como nos acostumamos a permanecer aí? Ele responde: quando os pensamentos vierem durante a meditação, deixe-os vir. Não é preciso considerá-los como inimigos. Quando eles surgem, relaxe no surgir dos pensamentos. Por outro lado, se não surgirem, não fique nervoso, pensando se vão surgir ou não. Apenas descanse na ausência de pensamentos. E se de repente aparecerem pensamentos grandes e bem definidos durante a meditação, é fácil reconhecê-los. Mas, quando eles se movem leves e sutis, é difícil perceber que estão lá, até que se passe muito tempo. A isso nós chamamos de a corrente subjacente de devaneios. E este é o ladrão da meditação. Daí a importância de vigiar atentamente. Se você conseguir permanecer atento o tempo todo, tanto durante a meditação formal, quanto no período pós-meditação, ao comer, dormir, caminhar ou sentar, é isso aí, você entendeu, é isso que deve ser feito. O grande mestre Guru Rinpoche falou:
É possível explicar 100 coisas, contar 1000 coisas, mas apenas uma você deve compreender. Saiba uma coisa e tudo é liberado. E o que é essa uma coisa? Permaneça na sua natureza interna, no seu estado desperto. E aí Dojo Rinpoche segue. É dito também que se você não meditar, não alcançará a convicção. Se meditar, alcançará. Porém, que tipo de convicção, de certeza? Se você meditar empenhando-se alegremente, aparecerão sinais mostrando que você se acostumou a permanecer na sua própria natureza. Por exemplo, o apego obstinado e feroz aos fenômenos experienciados com dualidade, aos poucos enfraquecerá. E a obsessão com felicidade e sofrimento, com esperança e medo, se arrefecerá. A devoção ao professor e a confiança sincera nas suas instruções irão crescer. Depois de um tempo, as suas atitudes duais e tensas começam a evaporar e você vai chegar a um ponto em que ouro e pedra, comida e sujeira, deuses e demônios, virtude e desvirtude serão todos a mesma coisa. Entre paraíso e inferno, você não saberá o que escolher. Contudo, até chegar nesse ponto, enquanto você ainda está preso às experiências de percepção dualista, virtude e desvirtude, terras puras e infernos, felicidade e dor, ações e os resultados das ações, todas essas coisas são a sua realidade. Como afirmou o grande guru, minha visão é mais elevada do que o céu. No entanto, minha atenção às ações e seus resultados é mais refinada do que a farinha. Portanto, não ande por aí gabando-se de ser um grande meditador de Dzogchen, quando na verdade você não passa de um boçal irritante, um devasso asqueroso que fede a álcool. Cuidado. É essencial ter uma fundação estável, composta de devoção e samaya puros, juntamente com um forte empenho jubiloso, que é bem equilibrado, nem muito tenso, nem muito relaxado. Se você for capaz de meditar, deixando de lado as atividades e preocupações desta vida, certamente conquistará as qualidades extraordinárias do caminho profundo do Dzogchen. Então, por que esperar por vidas futuras? Você pode conquistar a cidadela primordial agora, no presente. Este conselho é o sangue do meu coração. Guarde o bem e jamais se esqueça dele.
Tudo bem? Conseguiram ouvir um pouco do que o Dudjom Rinpoche, do conselho de Dudjom Rinpoche? Algum comentário? Alguma coisa assim que mais realçou vocês, assim, uma coisa que vocês não tinham ouvido agora que vocês ouviram? Ele faz uma síntese, uma pequena síntese, assim, do caminho, né? Do que é que a gente vai praticar de fato, né? O que a gente vai... Qual é a prática do Dzogchen? É reconhecer e repousar no estado desperto, se familiarizando com ele em meio às aparências. Tomar, como o Dudjom Limpa disse no nosso texto, tomar a consciência e as aparências como caminho, né? Mas aí a gente vai... O ponto é a gente cada vez mais se familiarizar, reconhecer, se estabelecer no estado desperto, nessa consciência, que aí ele está chamando de estado desperto, mas é o Dharmakaya, ele me colocou, né? É o próprio Dharmakaya, é o próprio Rigpa, que é pra gente, a gente tá... A prática está apontando para aí. Agora a gente vê o espaço da nossa mente, consciência mental, mas à medida que a nossa mente vai se acalmando, a gente encontra a essência da mente, que é a consciência substrato, esse espaço luminoso, não conceitual e de bem-aventurança, que é a consciência substrato. E aí daí a gente está muito próximo de Rigpa. Muito próximo de Rigpa. Na verdade, nós estamos olhando na direção de Rigpa. Essa é a prática. A prática, quando a gente toma a mente como caminho, toma a consciência das aparências como caminho, a gente está olhando na direção de Rigpa. É como se a imagem que o Lama Ala uma vez nos trouxe foi, a gente está olhando, a gente encontrou a direção da lua, mas ela está agora ainda com várias camadas de nuvens ainda, mas a gente sabe para onde ela está, nós estamos sabendo para onde a gente está olhando. O caminho está ficando claro para nós, para em que direção a gente está indo, né? Oi, Tetê. Uma, assim, uma dúvida. Quando imagine que a pessoa está completamente consciente, conhece a natureza da mente, está fazendo agora a prática para manter essa presença, como ele fala, né? Ele diz ficar ali presente. Ele Aí falou assim, né? A gente reconhece, mas reconhecer são vislumbres, a gente vai ter. É fácil a sim, gente, em algum momento, ficar claramente, encontrar essa experiência, dessa abertura vívida, que essa cognoscência, né, clara, e aí só que imediatamente a gente nuvens dos hábitos se interpõem. Então a gente vai estar sempre furando as nuvens, vamos chamar assim, né? mas eu falo assim, que Sim, ele falou, né? Quando sentar, quando andar, ou seja, você pode estar em uma ação, executando uma ação, e sim, está ali, por exemplo, não perdeu sim. essa. Que é o que o Buda, né? O Buda anda assim, né? Os seres Então, despertos andam assim, né? eu pergunto assim, na nossa vida, assim, a gente, né? Está distante do Buda, nesse ponto, né? Então, na hora que eu estou ali, digamos, fiz a meditação, aí agora eu vou manter essa presença. Presença, assim, quando eu andar, eu estou realmente andando, sem os pensamentos divagando, me levando para todo canto. Eu tenho que ficar ali. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa bem concentrada, estou ali, concentrada naquela execução, eu perdi esse fator mental da natureza da mente. Eu não estou, assim, veja, eu não estou ali na meditação que eu estou ali, plena, consciente assim, e vendo os pensamentos e deixando ir, não, não estou ali. Eu estou, digamos, vamos dizer, quando eu sou viciada em Quem sudoku. quem vai lhe responder é Nankai Norgo. Aí eu tô lá fazendo meu sudoku super concentrada, Tá, né, deixa. preenchendo o negócio. Aí naquele momento que eu não estou mais vendo nada ao redor, só estou ali. A questão não é ver nada ao redor, a questão é perder o reconhecimento da consciência
que está presente Mas naquela veja, ação. eu tenho que fazer alguma coisa. Eu Sim, preciso, para fazer aquela pronto. ação. Digamos, eu vou tirar essa bobagem Não, que eu falei. Vamos falar, um médico que vai sim, sim, a operar. gente vai precisar. Naquele momento, ele vai ter que estar presente ali na cirurgia e ele não pode Tá, pensar em meditação, nem na tá. natureza da mente. Ele tem que estar ali concentrado. Isso não tira ele da natureza da Não, mente. aí pode tirar ou pode não tirar, né? Aí vamos ver um texto bem simples de uma página de Nankai Norbu. Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Só um minutinho. Nankai Norbu dá um exemplo, assim, bem interessante. A gente já viu isso, mas acho que quando a gente estudou o budismo tibetano. Deixa eu pegar aqui. Nankai Norbu. Tá aqui. Deixa eu abrir ele para poder. Tem um trilhão de coisa aberta aqui. Só um minuto. Agora eu vou compartilhar. Deixa eu pegar aqui. Esse é um texto de Nankai Norbu no livro Longchenpa's Advice from the Heart. Então, os conselhos do coração de Longchenpa. Esse texto que a gente leu, que a gente ouviu agora na contemplação, de Dudjom Rinpoche, foi dos conselhos do coração de Dudjom Rinpoche, o livro Conselhos do Meu Coração, de Dudjom Rinpoche. Aqui, esse textinho, Nankai Norbu traz num livro que ele escreveu, né, Longchenpa's Advice from the Heart. E é do capítulo Estando Presente. Certo? Que vai ser a nossa prática. Ele está convidando a gente a manter o estado desperto na meditação formal e em tudo mais que a gente fizer. Né? Que aí foi a tua pergunta. Como é fazer isso sem se a gente se focar em alguma coisa, a gente perde? Né? Foi a tua pergunta um pouco, né, TT? Então vamos ver. Como alguém faz 24 horas de prática contínua? Um jeito bem simples é ser consciente e não ser distraído. Algumas pessoas acham isso muito difícil, enquanto outras consideram que simplesmente não ser distraído não é em si uma prática espiritual. Elas concebem a prática espiritual como a recitação de mantras e coisas similares, ou como ficar talvez tu tá imaginando assim, numa posição em que a gente tá com essa mente aberta, ampla, né? Tal. No entanto, ser consciente e sem distração é muito mais significativo que recitar mantras enquanto distraído. Algumas vezes, se alguém recita mantras, talvez esta pessoa acumule algum mérito, mas a prática é muito mais relacionada com a intenção da mente. Algumas pessoas recitam o mantra de Avalokitesvara com suas vozes, mas com suas mentes elas estão pensando sobre seus negócios. Vou aumentar um pouquinho aqui a letra para vocês verem. Então, isto não pode nunca se tornar uma prática importante. Está lá recitando o mantra e a mente em outro lugar. Certo? Aí, mesmo que alguém não recite um único mantra, mas tente ser consciente e sem distração, esta pessoa imediatamente reconhece suas próprias más intenções. Então, ele está querendo dizer que se eu estou praticando estar consciente e não distraído, estar presente e não distraído, mesmo que a pessoa recite apenas um único mantra, mas ela procura estar presente, sem distração, essa pessoa imediatamente reconhece suas próprias más intenções, porque ela vai estar presente ao que está acontecendo na própria mente. Então ela vai saber que ela está entoando um mantra, apenas entoando o mantra, que provavelmente com uma intenção pura, né? E não com alguma outra coisa acontecendo aí no meio do caminho, certo? Então, a intenção primeiro. É só ver a intenção. Quando a pessoa está consciente e sem distração, a pessoa reconhece suas próprias más intenções. Então, ela está presente ao que está acontecendo internamente, certo? Mas más intenções trazem más ações e a acumulação de karma negativo. Então a gente pode já imaginar que uma pessoa um médico que está praticando essa presença sem distração, o que ele estiver fazendo
ele está fazendo conectado com uma intenção pura, provavelmente. E ele sabe que essa intenção está presente. Tanto que ele tem uma energia que está ali se movendo de fazer o que tem que fazer. Então ele está presente, mas ele está vendo o espelho da própria mente dele ali. Certo? Aí. Más intenções trazem más ações e a acumulação de karma negativo. Ao estar presente, porém, alguém pode parar este processo. Ou seja, eu estou presente às minhas intenções. Se eu estou presente, eu vejo o que está acontecendo na minha mente enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Certo? Aí. Ao estar presente, alguém pode parar esse processo de ter uma má intenção que vai levar a uma má ação e acumular karma. Certo? Isso é também a verdadeira essência da prática Mahayana. Tudo bem, aqui ele deu uma perspectiva Mahayana, né? Para o processo, quer ver a nossa intenção. Né? Porque tudo que a gente está fazendo tem um benefício tem a intenção da gente beneficiar a nós e a todos os seres, né? No Mahayana, uma pessoa trabalha com intenções. Quando há uma má intenção, a pessoa muda isso e cultiva uma boa intenção. Uma pessoa pode fazer isso se não estiver distraída. Porque a distração sempre aponta para nós estarmos presentes à nossa própria mente, ao que está acontecendo internamente. No que você estiver fazendo. Sentado em meditação e no movimento. Aí. Então, uma pessoa pode fazer isso se não estiver distraída. Se alguém está carregado ou tenso, por exemplo, com consciência, esta pessoa imediatamente se torna consciente disto e relaxa. Então, se você está presente, você pode perceber não só as suas intenções, mas também se há alguma tensão, né, no seu corpo, né? Assim, se alguém está presente, esta pessoa pode descobrir todos os padrões mentais. E isto pode ser um pouco difícil. De fato, algumas pessoas que seguiram o ensinamento Dzogchen por um curto tempo reclamam que elas estão com frequência distraídas. Mas toda a nossa vida tem sido uma distração. Porque a gente vai perceber que, invariavelmente, a nossa mente vai... Mas a prática é essa. É estar presente. Presente à mente, principalmente, e aquilo que você está fazendo. É óbvio, né? Óbvio. Você vai estar presente ali. Claro que, na hora que um médico tem uma clareza do que vai fazer, ele já tem a técnica, ele sabe o que tem que ser feito e ele está com uma intenção. Então, se você é um praticante, você vai fazer como a Ana Cláudia. A pessoa está presente, a pessoa está com a intenção, a pessoa simplesmente faz. A pessoa ali está completamente, está num estado de completa entrega. Não tem um eu, provavelmente não vai ter um eu sustentando alguma coisa, querendo um resultado. A pessoa vai estar dando o melhor dela ali, ela vai estar aberta para fazer o melhor. Presente e aberta nesse sentido, né? Entende? Mas você pode estar fazendo uma coisa muito pontual, mas com essa qualidade de mente, né? Que tem essa intenção, que não tem ego, que não tem... Você pode estar fazendo palavras cruzadas, como tu colocou lá. Mas talvez com essa consciência de que aqui você está fazendo uma atividade lúdica para relaxar, não com uma perda de tempo, não com a mente completamente distraída. Então, por exemplo, né? Aí vamos seguir aqui. Já eu abro para Pauliana. Só um minutinho. Aí vamos seguir aqui. Então, ao estar presente, alguém pode parar esse processo. Então, se alguém está carregado ou tenso, por exemplo, com consciência, essa pessoa imediatamente se torna consciente disso e relaxa. Assim, se alguém está presente, esta pessoa pode descobrir todos os padrões mentais. Isso pode ser um pouco difícil. De fato, algumas pessoas que seguiram o ensinamento de Dzogchen por um curto tempo, ou seja, estão praticando há pouco tempo, reclamam que elas estão com frequência distraídas. Mas toda a nossa vida tem sido uma distração. Não é fácil estar sempre consciente e sem distração. Veja que o ensinamento dos outros é você tomar a consciência e as aparências como caminho, mas principalmente as aparências internas, porque são os nossos padrões mentais, as aparências objetivas e subjetivas que nos carregam, é essa que
que constrói a nossa experiência de realidade. Mas isso não impede que você esteja completamente presente numa ação, que todas as suas ações não se transformem numa ação positiva, né? Vamos chamar, não se transformem em bodhicitta, vamos chamar. Porque o nosso caminho vai se transformar em bodhicitta. O Buda, quando levanta, levanta por bodhicitta, que é você trazer benefício, o melhor benefício possível para liberar a pessoa, da melhor que for. Seja liberada uma dor, se for um médico ali, mas se ele puder, ele vai oferecer muito mais que isso. Não só liberar a dor, mas liberar a mente da pessoa, né? Se for possível, né? Naquela interação, né? Mas você faz o que é melhor para liberar o sofrimento do outro, em que nível for. Em que nível for, né? Aí ele vai dizer: então não é fácil sempre estar consciente sem distração. Apesar de nós sabermos que isto é difícil, nós podemos aprender a ser assim, se nós desejarmos. Há um método para aprender. Por exemplo, no domingo, ele vai dar um exemplo assim bem bobo. No domingo, quando você tem tempo livre e está sozinho, você pode tentar fazer a prática de estar consciente. Você observa se você está presente ou distraído. Começa aí. Agora, aqui agora, estou presente ou estou distraído? Estou presente. Você encontra essa experiência da consciência, provavelmente, né? Aqui. Quando você observa desta forma, você descobre imediatamente qual é a sua condição. Você pode subitamente ter a ideia de escrever uma carta. Surgiu o pensamento. Ah, vou escrever para a minha filha. Fazer um e-mail, né? No nosso caso agora. Não escreve mais carta. Quando isto acontece, você pode se tornar distraído por este pensamento e começar a escrever imediatamente. Isso significa que você está distraído. Estar presente significa que você sabe que você está pensando em escrever uma carta. E aí você decide escrever a carta. Decide escrever. Você prepara um papel e caneta, ou seja, tudo com consciência. E você começa a escrever a carta, enquanto está consciente de que você está escrevendo. Quando você está pensando sobre o que escrever, você está consciente de que você está pensando isso. Você mantém completa consciência durante o tempo que você está escrevendo até o fim. Quando você terminou de escrever, você dobra a carta e você coloca ela em um envelope. Você está consciente de que você terminou de escrever e está colocando a carta no envelope. E que agora você está escrevendo o endereço. Você agora deve colocar a carta no correio. Você pega a carta e você anda, sabendo que você está andando para postar a carta. No caminho, você talvez encontre alguém que você conhece. Ele te cumprimenta e pergunta: onde você está indo? Nesta hora, você não está distraído. Não fica distraído, mas sabe, eu encontrei esta pessoa e ela está me perguntando onde eu estou indo. E eu quero responder. Agora eu estou respondendo. Nós estamos conversando. Agora eu estou continuando minha caminhada para postar a carta. Você pode fazer isto por 1 hora. Ele está dando um exemplo de como você pode treinar num dia comum assim, estar desperto. Você pode fazer isso por 1 hora. No começo é um pouco difícil estar consciente, mas no próximo dia vai ser mais fácil. E no fim, não vai precisar de qualquer esforço. Eu não digo que alguém consegue realizar esta prática em apenas umas poucas semanas, mas a pessoa pode aprender na forma que eu expliquei. Esta é uma prática muito importante. Oi, Ana. Antes de tu falar, Tete, deixa eu ver aqui Ana e Paulo, que já ligaram essa mãozinha há um tempão. Não sei quem foi. Foi Ana. Bom, ele falou tudo que mais ou menos eu ia comentar, que exatamente isso, quando você, e eu já tive essa experiência, você quando está entregue numa cirurgia, ou quando você está numa coisa, vendo essa coisa, você é aquela coisa, você não está consciente, você não está fazendo
Eu aqui fazendo, como ele descreveu todo o negócio da carne, fazendo aquilo, sabe? Então, se você está entregue a alguma coisa, ou você, seja numa conversa, ou num jogo, ou seja lá o que for, você é aquela coisa, você não está consciente Não, aqui. nessa verdade, você está completamente consciente. Na verdade, você está completamente presente. Senão você não consegue fazer. Você está completamente presente, mas não há separação ali. Você está ali completamente presente, né? Você está Sabendo que ali está fazendo completamente aquilo. presente numa uma coisa mecânica, entendeu? Qualquer coisa que você possa estar Eu, identificado, você vai estar mecânico, entendeu? Até uma cirurgia das mais elaboradas, uma das coisas mais elaboradas. Você, a questão, eu acho que é como ele descreveu, você está aqui e fazendo a coisa lá, entendeu? Eu aqui estou conversando, eu aqui estou fazendo. Aí a sua consciência está estando lá, não, sabe, você não é aquilo, você não está identificado com aquilo, né? Que eu acho que já é uma outra Vocês coisa. estão exemplos muito difíceis, que uma cirurgia. Eu já prefiro lavar a louça. Eu tô lavando a louça ali, sei lá onde anda a minha cabeça, né? uhum. E mesmo que eu esteja fazendo esse esforço de estar presente ao lavar a louça, para mim, esse tempo de estar perfeitamente atento, vendo a louça que está na minha mão e vendo eu como sujeito manipulando essa louça, isso para mim é muito rápido, é uma experiência muito fugaz. Daqui a pouco eu já estou distraído de novo. Então eu tenho que fazer o truque do lama karma, contar até 7 ali para e voltar de 7, porque senão já era, né? Mas o próprio Lenca disse que não é fácil, né? Porque ele pede até pra gente ver que não é fácil. E a gente vai treinando, né? Não é fácil. Diz, Tetê, tu ia falar? Ou Ana Paula? Não. Eu ia, assim, completar, assim, essa ideia. Para mim, ficar relatando, assim, eu estou Não é ficar fazendo, relatando, Tetê. Não é ficar relatando. mas Ele tá falando. mentalmente, tem uma conversa aqui. Mas não Eu é, a estou intenção não é ficar Eu estou relatando. andando, eu estou fazendo isso, entende? É estar Assim, presente. Eu sei. Ele deu a ideia para assim, poder citar, mas a ideia não é você falar, eu estou fazendo isso, eu estou lavando a louça. Não é essa a ideia, certo? porque eu lembro que uma coisa assim, todas as vezes que eu estou fazendo, que eu tenho a prática e que vou pensar nisso, assim, tenho que estar lúcida. Aí, eu vou dizer o meu exemplo comum, porque como eu faço sudoku todo dia, pelo menos um sudoku eu tenho que fazer. Aí eu pego, eu vou fazer um sudoku. Aí eu tô lá. Aquele momento que eu estou ali raciocinando, né, para poder completar tudinho assim, que é uma lógica, né, tararara, que concentro ali, depois que aquilo passa, eu só vejo aquilo. Depois que aquilo passa, eu penso, eita, eu me distraí completamente, eu perdi a consciência da presença. Aí eu fico nessa confusão, Você digo, se então eu vou lembra do fazer. que você estava fazendo? Porque quando a gente está consciente, uma chave para a gente Não, perceber. lembro, eu Então estou você estava, fazendo aquilo então você ali, estava consciente. Você está consciente e está fazendo aquilo. que ali eu estou concentrada naquilo, mas assim, eu não fico pensando, eu estou Não é para fazendo ficar isso. pensar, TT, escuta. A prática não é você pensar, eu estou consciente, eu. Não é você pensar. A prática não é isso. A prática é você estar consciente. Estar presente ali. Quando você faz uma coisa, é simples. Se a gente anda, por exemplo, a gente pode andar dirigindo em direção ao trabalho e você tá com a mente perdida, você não percebe para onde você está andando. Você não vê. Você não tem consciência de onde você está. Porque a sua mente não está ali, presente. Estar presente é estar com a atenção ali no que você está fazendo. Se você sabe o que você está fazendo, se lembra do que você está fazendo, você está presente no que você está fazendo. Entendeu?
Por exemplo, você não faz um sudô e esquece completamente, você é até capaz, talvez, de lembrar das palavras que você fez, se você está completamente presente. Número, é só número, a palavra. Isso, exatamente, número, sei lá o que for. Então você pode até capaz de lembrar. Quando você está presente, você lembra das coisas. Sim. Quando você está presente ao que você está fazendo, você lembra das coisas. Você está presente, não é você, eu estou presente, não, você está presente. Não É é porque um pensamento, O entende? Lama Não é um Ala deu pensamento. um exemplo, uma das palestras que ele ofereceu, né, no retiro, ele deu um exemplo que foi assim muito forte para mim. Ele disse assim, quando você realizou, a gente fala muito, você vai realizar aquilo. Aí ele deu o exemplo de realização. Nós temos a realização que a gente não come grama. Aí ele falou, não precisa eu estar andando e pensando assim, eu não vou comer a grama, porque a gente já tem a realização de que a gente não come grama. Ele deu esse exemplo assim. Aí eu penso, se você está Essa é. colocando a realização, assim, eu estou, como você falou agora, né? Eu estou presente. Não precisa eu estar repetindo, eu estou Não, presente, não é para você presente. repetir, não é para repetir. É Como para eu não você preciso repetir o meu nome, né? Eu não preciso, eu sei. e estar presente, TT. Estar presente é a nossa condição mais natural. O não natural é se distrair, é você ser roubado pela mente. Então, a consciência é a nossa condição mais primordial, assim. E ela é sem esforço, né? Tá presente, tá consciente, não tem esforço para estar consciente. Você simplesmente está consciente, você não está distraído. Quando você está presente, consciente, você não está distraído. Então, a prática é você perceber se você está distraído ou não. Se você está completamente ali, fazendo a palavrinha lá, cruzada, seja o que for, ou fazendo a cirurgia ou lavando a louça, você está ali. E, inclusive, quando você está presente, não tem nem esforço no fazer. Porque você, nesse sentido assim, de que nada está te puxando, você está completamente entregue ali. Você está presente. Você pode notar isso lavando a louça. Se você está completamente presente, a pia pode estar uma agonia. Você vai fazendo. Quando daqui a pouco você nem lembra, parece que você não fez. Porque Tem não tinha muita gente, alguém fazendo. tem muita gente assim que tem um poder de concentração. Agora mesmo estava vendo, né, em relação aos atletas, um estudo mostrando, né, o poder de concentração. E tantos outros casos, né? A concentração enorme no que faz, presente, totalmente presente, Mas ali, tem uma visão mas limitada ali. Não tem a bodhicitta, não tem visão não lucidez. fica. Não tem. São duas coisas diferentes. Sim. Entendeu? Então a gente tá, Nós as estamos coisas, caso tem que estar ali. Nós temos que estar presentes, mas com essa visão ampla. Nesse sentido assim, nós estamos num caminho de lucidez, não é num caminho de estreitamento. E o caminho de estreitamento não quer dizer que você não vai poder fazer coisas específicas. Você vai escrever, você vai estudar, você vai fazer uma atividade, né, que exige concentração, como por exemplo uma cirurgia. Você vai estar completamente presente, mas você não vai estar com a perdido com má intenção, a sua mente vai estar pura nesse sentido, assim. Se você tem essa prática, né? Se você está se conectando com isso de forma profunda. Então, a prática de presença é estar completamente presente à nossa mente. Como ele diz, você vê a intenção, e aí você vê, a partir daí você vê a ação, você vê tudo que está acontecendo, internamente e externamente. Isso tá claro, tá vivo, assim, para quem tá. Não é um pensamento, eu estou presente, não. A questão que ele falou aí, né? Da intenção, que a parte conativa, né? Que o Lama Uhum, nos ensinou, uhum, eu achei assim muito forte. Ou uhum. seja, ficar sempre para que tudo a gente possa realmente oferecer para benefício de si. Senão a gente vai estar Se perdendo tempo, né? Assim, tem alguma coisa que está melhorando a sua capacidade mental de raciocínio e tudo mais, que uhum, isso seja para o para benefício. benefício. Sim, com certeza. Então você tem que. Eu achei isso. Relaxar, deitar, tomar um banho, tudo isso que a gente pode fazer na nossa vida é em benefício nosso e de todos, porque a gente também vai cuidar de nós, primeiramente, né? Primeiramente, a gente não pode cuidar do outro se a gente não tem capacidade de cuidar de nós mesmos, né? Por exemplo, né? Então,
É isso, é estar presente nesse sentido, assim, é de você saber que tá Obrigada, Flor. ali, né? Então, tudo bem? Hoje começou quente, né? Foi o estudo, assim. O texto do John Rinpoche a gente tem, tá lá no nosso drive, é uma das meditações que a gente fez até número 21, tá lá no nosso drive lá do alunos do Lama, né, do nosso grupo lá do Lama Wallace. Quem quiser também, quem quiser especialmente, quem não tiver o livro, Conselhos do Meu Coração, e quiser esse texto resuminho, só me pedir no zap que eu mando, tá? Mas tá lá no nosso drive, é a Meditações Conduzidas número 21, que a gente já fez há um tempo atrás, certo? Então é só pra gente ver que, de forma clara, de novo, com poucas palavras, mas de forma muito profunda, do John Rinpoche deu a real, assim, pouco do caminho, né? Do que a gente tá fazendo, né? Do Dzogchen. Então, eu vou agora. Vamos voltar lá pro Aquietando a Mente. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou fazer só o seguinte: eu vou pegar aqui, pegar o texto onde a gente está no Aquietando a Mente. Deixa eu procurar aqui, porque é tanta coisa aberta. Tá aqui. Só para a gente se localizar. Então, nós terminamos esse capítulo, né? As instruções explícitas. Vamos começar agora o capítulo, que é o penúltimo, que ele chama de A Realização de Shamatha. Nesse capítulo, as instruções explícitas, está o núcleo da coisa, né? Tá, primeiro, começou com a pergunta, ó Vajra da mente, né? Porque a pergunta anterior foi, por favor, mestre, explique como isso acontece. Tomando a mente como caminho, uma pessoa de faculdades superiores realiza diretamente a natureza da existência da talidade, a realidade última, e atinge a consumação de Sansara e Nirvana, alcançando a liberação no domínio absoluto do espaço prístino. Uma pessoa de faculdades medianas atinge a certeza no reino da não-forma, e uma pessoa de faculdades inferiores experimenta o êxtase no reino da forma. Para uma pessoa cujas faculdades são mais básicas, o caminho é experimentado como felicidade no reino do desejo. Por favor, mestre, explique como isso acontece. Foi o final do capítulo anterior. Aí começa esse capítulo que a gente acabou de terminar, as instruções espíritas, começa com o teste da nossa maturidade de prática, né, que a gente está trazendo para essa vida. Então, ele diz, vajadamente, primeiro funda essa mente com o espaço externo e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, fixe sua atenção em uma pedra, em um bastão, em uma representação física do Buda, em uma letra, e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Então, funda a mente com o espaço por 7 dias, use um objeto externo para estabilizar a atenção por mais 7 dias, e então imagine um bindo, um objeto imaginado, um objeto interno, um objeto na mente, sustente um objeto, né, na mente, que é um bindo de 5 cores, radiante e claro em seu coração, e fixe sua atenção nele e permaneça em equilíbrio meditativo por 7 dias. Para alguns, isso posiciona a mente em um estado de bem-aventurança, clareza e vazio. É o suficiente para quem tem qualidades medianas de atingir Shamatha. Essa experiência, desprovida de pensamentos, como um oceano sem ondas, é chamada de quiescência sem sinais. Aí ele deu esse teste e uma vez ele disse, para alguns não conseguem acalmar os seus pensamentos, não vão conseguir fazer essa prática, que o Lama disse, a primeira semana é uma prática de fundir a mente com espaço, é uma prática que você cultiva a qualidade de relaxamento, na segunda semana de focar um objeto externo, você cultiva a estabilidade, e na terceira semana, um objeto interno, imaginado, você cultiva a claridade. Então, você está cultivando nessas 3 semanas as 3 qualidades principais de Shamatha. Relaxamento, estabilidade e vivacidade. Aí ele vai dizer, alguns não conseguem acalmar os seus pensamentos porque a sua mente é muito agitada. E eles experimentam dores desconfortáveis e doenças no coração, no canal de força vital e assim por diante. Aqueles com mente instáveis, com uma constituição ligada... A gente não vai ler tudo não, só esse comecinho. Ligada ao elemento ar ou com mentes grosseiras, podem cair na inconsciência ou deslizar para um estado de transe. Tais pessoas devem relaxar e permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com a atenção mental plena, firme e cuidadosa introspecção. Então, aqui ele dá a chave da prática, lá no comecinho do capítulo anterior, certo? Que a gente, então... Se a gente não tem, provavelmente todos nós aqui não somos seres de capacidade mediana que já tem esse mérito de ter, em 3 semanas, atingir Shamatha,
por exemplo, com essas 3 práticas, então a gente vai relaxar, permitir que os pensamentos sejam apenas o que são, observando-os continuamente com atenção mental plena, firme e cuidadosa em introspecção. Essa vai ser a nossa prática. E ele vai dizer que no começo a gente precisa de identificar quietude e movimento, certo? Para depois realmente começar a praticar os 4 tipos de atenção plena. A quietude sem pensar em coisa alguma é chamada de quietude no domínio da natureza essencial da mente, que é o domínio, a natureza essencial da mente é a consciência substrato. Os movimentos e surgimentos dos vários pensamentos são chamados de flutuações. Não permitir que quaisquer pensamentos surjam sem serem notados, que nenhum pensamento passe despercebido, mas reconhecê-los com atenção plena e introspecção é chamado de consciência. Aqui, mais uma vez, até essa frase dele ajuda o que a gente estava falando agora um pouco. Não permitir que quaisquer pensamentos surjam sem serem notados, que nenhum pensamento passe despercebido, mas reconhecê-los com atenção plena e introspecção é chamado de consciência. Com essa explicação, atinja a compreensão desses pontos. Então, atinja a compreensão do que é a experiência de quietude, que é esse espaço da mente, da consciência livre de movimentos. Você percebe os movimentos da mente como movimentos da mente, que é uma experiência diferente dessa experiência da quietude da própria consciência. A consciência é quieta. E a mente ela movimenta, ela manifesta. Então tem a quietude da consciência e tem os movimentos da mente. E a própria consciência é reconhecer, é estar presente ao que está acontecendo na mente. Isso é a própria é estar consciente, né? É você perceber o que está acontecendo. Reconhecê-los, né? Reconhecer o movimento e reconhecer a própria quietude. Isso é a própria consciência, né? Então a gente precisa ter essa base para começar a praticar os 4 tipos de atenção plena, certo? Que é o que ele vai agora explicar nesse primeiro capítulo, nesse capítulo a realização de shamatha, esse próximo, ele vai explicar o primeiro tipo de atenção plena. E no último capítulo, que ele chama de armadilhas, ele vai explicar os outros 3. E aí finaliza essa fase 1 de shamatha. Certo? Aí nesse capítulo que a gente acabou, então ele ensinou como estabelecer a mente em seu estado natural, ele falou dos Jnana, sinais de experiência meditativa, falou dos sinais de progresso, foram vários aí. Aí ele também ressaltou que o Jnana surge de diferentes constituições psicofísicas, que depende do nosso karma, das nossas faculdades e constituições, dependendo dos elementos, né, como a gente está constituído. E o último tópico desse capítulo anterior foi realizando a prática. Aí eu vou só reler aqui para a gente se conectar para pegar o início do próximo capítulo, tá certo? Então, nesse capítulo anterior, realizando a prática, ele disse... Então, depois que ele explica tudo isso sobre a prática de tomar a mente como caminho, todas os nham, que pode acontecer, né, o início que é reconhecer quietude, movimento e a própria consciência disso tudo, né? Ele vai dizer, então depois que todas as sensações agradáveis e desagradáveis tiverem desaparecido no espaço da consciência, simplesmente deixando os pensamentos livres, sem fazer nada com eles, todas as aparências perdem a capacidade de ajudar ou de causar dano. E você pode permanecer nesse estado. Então, isso aqui vai ser a culminância depois dos 4 tipos de atenção plena. Vai ser a gente realmente poder... E a gente já começa a fazer isso à medida que a gente está trilhando os 4 tipos. Então, na atenção plena unifocada e na atenção plena manifesta, a gente as aparências vão surgir. No primeiro ainda vai ter um certo esforço para manter essa percepção unifocada, sem ser arrastado, mas aí porque a gente, dependendo da nossa prática, dependendo da nossa condição, a gente, né, vai ser mais ou menos complicado, dos nhamos que podem aparecer, enfim. Mas vai ter um momento que a gente todas essas aparências perdem a capacidade de ajudar ou causar dano e você pode permanecer nesse estado, né? Então, as experiências agradáveis e desagradáveis vão começar a desaparecer no espaço da própria consciência. Então, as experiências vão começar a surgir e desaparecer sem a gente estar a nossa consciência está sendo levada por elas, né? Você também pode ter uma sensação extraordinária de bem-aventurança, clareza e ausência de conceitos, que são as qualidades da própria consciência substrata que vão estar emergindo, né? Também pode ter visões
de deuses e demônios e um pequeno grau de percepção extrasensorial. Isso tudo já pode surgir desse cultivo de tomar a mente como caminho, né? De tomar a consciência e as aparências como caminho. E as aparências, em especial aqui na prática de Shamatha, nesse caminho, são as aparências internas, as aparências da mente, não as aparências externas. A gente vai estar se desinteressando num retiro para atingir Shamatha, a gente vai estar se desinteressando pelas aparências externas. A gente vai estar cultivando primariamente a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, né? Objetivos e subjetivos, né? As aparências objetivas e subjetivos, pensamentos, memórias ou emoções, intenções, né? São os subjetivos. Então ele vai dizer, então você pode experimentar, aqui eu estava lendo aqui, né? Pode ter então um pequeno grau de percepção sensorial, visões de deuses e demônios e as qualidades da consciência substrata que começam a aparecer. Os canais e elementos funcionam de forma diferente para cada pessoa. Portanto, aqueles com predominância dos elementos terra e ar, isso aqui a gente já leu, né? Foi do capítulo anterior. Estou só pegando para a gente pegar o fio. Então, os canais e elementos funcionam de forma diferente para cada pessoa, portanto, aqueles com predominância dos elementos terra e ar normalmente não têm experiências de percepção extrasensorial ou visionárias. Principalmente as pessoas com elementos fogo e água proeminentes, eles experimentam percepção extrasensorial e visões. Agora, nós vamos entrar no capítulo A Realização de Shamatha, que a gente vai ler esse primeiro tópico aqui, certo? Então, vamos lá para o livro. Deixa eu pegar o Kindle, então. Ai, Kindle. Aqui. Então, pronto. Então, nós estamos aqui no capítulo penúltimo, A Realização de Shamatha. Vai faltar só um, o Armadilhas. Nesse aqui, antes de voltar pro livro, eu queria mostrar o quadro. Só pra gente se conectar novamente, porque a gente vai se lembrar, né, do que a gente vai olhar agora. Que vai ser agora. Então, nesse capítulo agora, nós vamos agora olhar os 4 tipos de atenção plena. Nós vamos agora, tendo todo esse contexto, tendo reconhecido a quietude da consciência, os movimentos da mente e a experiência da consciência disso, né, a consciência unifocada disso, a gente então entrou na prática, que é diferenciar experiencialmente entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Então, isso aqui é a condição para a gente começar a cultivar os 4 tipos de atenção plena, certo? Primeira coisa é diferenciar experiencialmente entre a quietude da consciência e os movimentos da mente. Tudo bem? Tá claro isso pra gente? Que se a gente não consegue diferenciar isso, a gente não tem como praticar isso aqui ainda. Então a gente tem que dar um passinho atrás e talvez cultivar um pouco mais de atenção plena na respiração, abordagem Dzogchen na atenção plena na respiração, relaxar um pouco mais, né? Estabelecer a fala em seu estado natural, que é soltar, fazer o suspiro gentil, estabelecendo pausas após a expiração, deixando a mente ir, a nossa preocupação. Então a gente tem essas práticas preliminares todas que a gente pode cultivar até o momento em que a gente pode realmente parar e olhar para essa experiência interna da consciência que permeia toda a nossa experiência, que não está nem dentro nem fora, e encontrar que nesse ambiente interno tem a experiência de quietude, que é a qualidade da própria consciência, a consciência quieta. E tem a experiência dos movimentos da mente, que são os pensamentos, imagens, memórias, emoções. Então a gente precisa. Aí o Lama diz: a gente vai ficar um tempo ainda reconhecendo aqui, reconhecendo lá, reconhecendo aqui, reconhecendo lá, reconhecendo a quietude, reconhecendo o movimento, reconhecendo a quietude, reconhecendo a quietude da consciência, os movimentos da mente, quietude da consciência, movimento da mente. A gente vai ficar meio assim ainda. Uma hora os dois, daqui a pouco um, daqui a pouco outro, foi arrastado, volta pra quietude. A gente vai ficar um tempo nesse processo, assim. Aí isso tem um esforço, né? Tem um esforço. Mas, com o tempo, quando a gente começa, então, a realmente se familiarizar com essa prática, de estar presente com a própria consciência
e notando apenas o suficiente os movimentos da mente, mas primeiramente, principalmente, como o Lama está bem enfatizando, a gente encontrar a experiência da própria consciência, que é essa presença vívida, essa abertura cognoscente, nós vamos ser isso, experienciar isso diretamente, ser a consciência. Não é vê-la como algo separado de nós, é ser esse espaço, se permitir. Aí, então, com o tempo, a gente vai então praticar a atenção plena vívida resultante da unificação da quietude e movimento da mente. Então vai ficar uma experiência muito clara. Até ele vai chamar de insight, assim. A gente vai ter uma visão superior. Ele vai chamar. Insight não no sentido ainda de vipassana, mas de clareza que vai surgir. E aí tem dois textos aqui, que é o que a gente vai ler agora, que é o do Vajra Essence, e o que ele recorta do Tantra Vajra, e a explicação, né, que é a essência do significado claro, ele diz assim, sobre o primeiro tipo de atenção plena unifocada. O Lama diz, simultaneamente, o primeiro passo envolve distinguir entre quietude e movimento. Aí, tudo bem. E, pelo poder da familiarização com suas diferentes aparências, familiarização da quietude da consciência dos movimentos da mente, pelo poder da familiarização com essas duas, você está constantemente presente essas duas experiências, claramente reconhecendo-as, há a atenção plena em um único sentido, da unificação dos dois, no sentido de que, simultaneamente, a gente vai estar agora, a culminância dessa primeira fase, a gente está simultaneamente consciente, né? Presente a própria experiência da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, simultaneamente. A consciência não se perde, a gente não fica, a consciência se move completamente, não, a gente vai ficar completamente, simultaneamente consciente da quietude da consciência, da abertura, da clareza e dos movimentos da mente. A gente não vai apenas o suficiente, a gente vai ver os movimentos da mente, porque como a consciência não está se fixando e não vai estar reificando, esses movimentos, eles vão perdendo poder, eles surgem e cessam, né? Vão perdendo poder, como ele disse aqui, né, no texto próprio do John Rinpoche. E aí o texto que a gente vai ler agora, tá aqui, né? Eu vou voltar lá para o texto, que é essa parte aqui, né? A Essência Vajra sobre a atenção plena unifocada. Ele, na verdade, todo esse capítulo vai estar dentro do contexto ainda dessa prática, dessa primeira etapa, de chegar nesse ponto, de poder realmente ter um pequeno esforço ainda, ter um esforço maior aqui, de reconhecer os dois, né? Parar nosso corpo, não ficar quieto, porque até então, né, essa mente louca, como ele diz, né? Seres de mentes instáveis. Então, o primeiro esforço aqui, já tem um esforço maior, aqui já vai ter um esforço menor, e essa aqui, atenção plena manifesta, aí o esforço de estar presente se vai. Por isso que é chamada de atenção plena manifesta. O esforço é sem esforço aqui, o esforço cessa no segundo tipo, certo? Então, vamos lá. Mas isso aí, como ele diz, como eu estou dizendo a vocês, agora ele vai falar da prática em si para quem está praticando. Aí a gente que não está praticando, talvez isso vai ficar meio fora de contexto, assim, fora de... Entendeu? Então, mas a gente pelo menos compreender o processo, entender que... Começar a entender o processo já vai ser útil para nós, se mais à frente a gente decidir aprofundar a nossa prática. Certo? Porque sem a gente estar tendo uma prática regular, né, que a gente pode aumentar, sem estar em retiro mesmo, a gente pode aumentar na nossa prática diária mesmo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, se a gente quiser aproveitar nosso tempo, se a gente tem tempo livre e pode fazer isso, mesmo que não entre em retiro, a gente pode ir aprofundando a nossa prática no nosso dia, onde a gente está, né? E quando a gente for entrar num retiro, a gente sabe o que fazer, né? Então a gente também tem noção do que pode acontecer. Mas esse aqui ele vai falar aqui, esses 2 últimos capítulos, o atingimento de Shamatha, né? O atingimento dessas 4 tipos de atenção plena. Para quem está praticando.
certo? Então, e aí é legal se vocês um dia forem entrar num retiro mais longo, um mês. Aí eu sugiro que você até leve o seu livrinho assim e vá contemplando de novo, e de novo, e de novo, somente essas instruções práticas aqui, né? As instruções explícitas, essa parte das instruções explícitas são esses 3 últimos capítulos, né? Para rever de novo, né? Assim, certo? Porque a gente vai ouvir de um outro lugar, porque a gente vai estar praticando. Aí a gente vai ouvir de um outro lugar, um lugar da experiência que a gente está vivenciando. Então, aí a coisa vai ficando diferente, né? Então, podemos voltar lá para o texto? Então, vamos lá. Pelo menos essa primeira Kindle tá aqui. Então, vamos lá. A realização de Shamatha, né? Vamos fechar o sumário aqui e vamos ver o que o texto raiz diz, né? E aqui o comentário do Lama Ala. Então, ele vai dizer, agora, classificando os diferentes níveis pelo nome, ou seja, identificando exatamente essas 4 etapas aqui para o atingimento de Shamatha, a visão superior com a atenção plena unifocada, na qual o movimento e a atenção plena estão unificados, é chamada de insight. O Lama vai explicar mais embaixo, que aqui ele não está, esse insight aqui não é Vipassana, não é Rigpa, esse insight aqui é só no sentido de clareza, porque lembra, a gente tem que ficar, a gente vai ver na nossa experiência, à medida que a gente vai aquietando a nossa mente, que a prática de Shamatha é de quietude, né? Buscar a nossa mente repousar, aquietar. Então, à medida que a gente vai aquietando, a clareza vai surgindo. Entende? Insight, a Vipassana, a visão vai surgindo naturalmente. Né? Então, agora, quando a gente começa a cultivar, né, a atenção plena unifocada, a gente vai começar a ver o que a gente não via na nossa própria mente. Então, nesse sentido, é essa clareza que vai surgir. Então ele vai dizer, então agora classificando os diferentes níveis pelo nome, a visão superior com a atenção plena unifocada, na qual o movimento e a atenção plena estão unificados, é chamada de insight. Se uma sensação de quietude predominar nesse momento, é chamada de união de quiescência e insight. Ou seja, se naquele momento ali você estiver repousando na quietude da consciência e mesmo movimento da mente, mas não tiver movimento, então é a experiência de quiescência e insight, né? Você tem clareza dessa quietude, dessa condição quieta, né? De que maneira essa visão é superior? Anteriormente, ainda que você observasse com grande diligência, a sua mente estava obscurecida por movimentos subconscientes e por lassidão e embotamento. E então era difícil ver os pensamentos. Mas agora, mesmo sem grande esforço, ou seja, ainda tem esforço, não tão grande, mas ainda tem esforço, agora, nessa condição, você está repousando a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, nessa visão superior que está surgindo ali, agora, mesmo sem grande esforço, todos os pensamentos que surgem se tornam aparentes e você os detecta muito bem. Certo? Então, esse é o texto raiz. Isso é o que o Vajra Nascido do Lago diz nesse primeiro momento aqui, sobre essa primeira etapa, né? Que você está ali cultivando, o que é que surge? Surge essa visão superior, que ele chamou, né? Visão superior. Né? Como se fosse quase, né? O movimento e a atenção plena estão unificados. Aí o Lama vai explicar, Lama Alam. Os diferentes níveis que ele nomeará, que ele disse aqui, né? Agora, classificando os diferentes níveis pelo nome. Então, os diferentes níveis que ele nomeará são os estágios pelos quais você passará. Os 4 tipos, principalmente os 4 tipos de atenção plena. Apesar de que no primeiro tipo, ele vai subclassificar. Ele chamou quiescência, insight, quando a sensação de quietude predominar. Depois ele vai dar um outro nome, um sub-outro nome de uma experiência que você vai ter. Mas aqui nós estamos dentro do contexto da primeira atenção plena unifocada, certo? Então ele vai dizer. Então o primeiro é o insight.
Aqui, insight não deve ser confundido com vipassana. E não significa necessariamente insight sobre a natureza da vacuidade ou rigpa. Significa apenas o insight excepcional, visão clara, né? Visão direta, insight, visão direta, né? Experiência direta, clara, sobre a natureza. Significa apenas um insight excepcional sobre qualquer aspecto da realidade. Então agora você começa a ter uma mente que vê. Certo? Uma consciência que está clara, começa a ver. Neste caso, é a fusão de movimento e quietude. Nós estamos nessa primeira etapa. Fusão, no caso, simultaneamente nós estamos. A consciência vai estar presente, a quietude dela, né, dela mesma, em meio aos movimentos da mente. Aqui, o espaço da sua consciência está imóvel. Por quê? Porque você não está se fixando. Certo? Então, tomou as consciências e as aparências como caminho, e a consciência está unifocada nesse sentido. Ela está simultaneamente presente na sua própria base, que é quieta, e observando os movimentos da mente sem se perder da base. Sem se perder da base. Você não vai estar mais se fixando. Quando você se perde da base? Quando você se fixa. Se identifica, né, com as aparências que surgem. Né? Então, quando se fixa a objetos, você pode perceber a sua atenção em movimento, sendo arrastada de um lado para o outro, seja por desejo intenso ou por aversão. Neste caso, uma vez que libere a fixação, a sua consciência permanecerá imóvel, mesmo em meio ou simultaneamente com os movimentos da sua mente. Isto é chamado de fusão da quietude com o movimento, que é o primeiro tipo, né, primeiro estágio que a gente chega. Quando a sua consciência permanece imóvel, mesmo enquanto os seus pensamentos se movem. Então, não há... Por que ela está imóvel? Porque ela não está se fixando, não está fixando as aparências, nem se identificando. Então, em meio a esse insight, essa clareza, se uma sensação de quietude predominar nesse momento, é chamada de união de quiescência e insight, porque está claramente consciente da quietude. Como o próprio Dudjom Rinpoche disse no texto. Se os pensamentos surgirem, deixe eles surgirem como eles são. Se não surgirem pensamentos, permaneça na quietude ali, no espaço, sem preocupações. Então, mas nesse momento, você está ali, quietude e insight, clareza da quietude, sem nenhum problema. Então, há uma ausência de excitação nesse momento, né? A mente está quieta. Mas não quer dizer que ela vai se mover, né? De que maneira essa visão é superior? O próprio texto Raiz diz, né? De que maneira essa visão é superior? Aí ele vai explicar anteriormente, ou seja, antes de chegar a esse estágio da prática, ainda que você observasse com grande diligência, a sua mente estava obscurecida por movimentos subconscientes e por lassidão e embotamento. E então era difícil ver os pensamentos. Então, quando a gente chegar a realmente atingir essa primeira atenção plena unifocada, a gente vai estar vendo os movimentos, tudo que estiver surgindo na mente. Consciente, subconsciente, como ele disse, aqueles fluxos sutis de pensamentos que roubam a meditação, né? Como ele falou, né? A corrente, o próprio Dudjom falou no texto, né, que a gente leu agora. Ele diz, né? Qual é o problema, né? Ele diz, se um pensamento surge grande, bem definido durante a meditação, é fácil reconhecê-los. Mas quando eles se movem leves e sutis, é difícil perceber que estão lá até que se passe muito tempo. A isso chamamos de a corrente subjacente de devaneios. Este é o ladrão da meditação. Daí a importância de vigiar atentamente. Então, à medida que a gente vai cultivando a quietude da consciência em meio aos movimentos, tomando a consciência das aparências como caminho, isso tudo vai ficando aparente. A gente vai atingindo essa visão superior, essa clareza. E aí a gente vai ver tudo que a gente não via antes. Nossa, você vai perceber padrões sutis que te carregavam, que te carregou há muito tempo. Você vai ver um monte de coisa.
E vai só ver, e não vai se identificar, não vai fazer isso, não vai julgar, não vai nada, vai só ver como eles são, padrões de pensamentos que estavam acionando todos os seus processos. E vai soltar. Ele não tem que fazer nada, não é terapia, não é nada. É ver os pensamentos como pensamentos. Certo? Atividades da mente como atividades da mente. Sem se identificar, sem julgar, sem fazer nada. Então, anteriormente, antes de chegar a esse estágio da prática, ainda que você observasse com grande diligência, sua mente estava obscurecida por movimentos subconscientes e por lassidão e embotamento. E então era difícil ver os pensamentos. Neste exato momento, né, agora, a sua mente está obscurecida por murmúrios sutis. E é claro, por lassidão e embotamento. Essas perturbações sutis não lhe permitem ser clareza suficiente para ver o que está se passando. E então é difícil ver alguns pensamentos, tais como esses murmúrios subliminares. Já a gente vai terminar, esse tópico aqui a gente termina. Uma vez que você os vê, você pode dizer, isso estava vindo do subconsciente. Bem, eles antes estavam no, entre aspas, subconsciente, simplesmente porque você não tinha consciência deles. Intensifique a sua clareza e o subconsciente começa a entrar em cena. Continue a aprimorar a sua atenção até sondar todo o caminho através do subconsciente rumo à consciência substrato, de onde mesmo os eventos mentais subconscientes emergem. Por isso que a gente vai iluminar, né? Por isso que os nhamos vão surgir, as experiências meditativas é isso. É essa iluminação daquilo que estava debaixo do tapete. Certo? Aí o Lama diz, não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Então, você chega à unificação do movimento com a atenção plena. Mas agora, mesmo sem grande esforço, todos os pensamentos que surgem se tornam aparentes e você os detecta muito bem. Isso, aí o Lama fala, isso faz lembrar a afirmação do Buda. Aí ele vai citar aqui, é bom que ele vai terminar com o Buda e a gente vai começar com o Buda e terminar com o Buda. Aí ele vai trazer uma citação de um cânone Pali, onde o Buda fala, para aquele que se apega, que se fixa, para a mente, né, que opera com fixação, o movimento existe. Mas, para aquele que não se apega, não há movimento. A consciência está sempre no seu próprio lugar. Onde não há movimento, há quietude. Onde há quietude, não há desejo intenso. Onde não há desejo intenso, isso é o Buda falando, não há vir ou ir. Onde não há vir ou ir, não há surgimento ou morte. Eu me lembrei da gente lavar a louça com total presença. É como mais ou menos isso. Você não está indo para lugar nenhum, não está fazendo, não está nada. Está completamente presente. Parece que não aconteceu nada. Onde não há surgimento ou morte, não há este mundo ou um mundo além. Nem um estado entre os dois. Este é realmente o fim do sofrimento. Esta prática de shamatha é um caminho direto, que é o Lama falando agora. Esta prática de shamatha é um caminho direto para a liberação, que no final será realizada por meio da união de shamatha e vipassana. Aqui nós estamos cultivando essa primeira etapa, né? Que já vem com uma clareza estupenda, né? Uma clareza estupenda. E aqui a gente para por hoje. Começamos com o Buda e terminamos com o Buda. Foi bem legal. Muito bom. E aí, animados? Vou fazer um retiro. Mas a gente vai aspirando. Agora a gente se anima para compreender, para gerar confiança no caminho, para remover obstáculos, para cultivar bodhicitta, cultivar as preliminares, muito importante. E aí cultivando a nossa prática de shamatha do jeito que é possível para nós agora. E isso vai nos ajudar tudo, porque na verdade os 3 treinamentos, né? Ética, que é o nobre caminho óptimo, né? Ética, concentração e sabedoria, eles se
se autoajudam, né? À medida que a gente cuida das práticas que a gente olha para o aspecto ético, que é a nossa intenção, motivação, né, a nossa ação no mundo, a gente melhora a nossa condição, a nossa prática de concentração, as práticas de shamatha, para a gente ter a nossa calma, o ambiente favorável, as condições, mérito que vão surgindo para a gente poder praticar. E as práticas de sabedoria vão se estabelecer. A gente começa a olhar claramente aí os estudos que a gente faça. Agora o Lama vai falar um pouco sobre sabedoria. Se a gente tiver com a mente calma e com a motivação clara, a gente vai compreender muito mais do que se a gente não tiver assim. Então uma coisa vai ajudando a outra. O caminho vai sendo assim. Não é linear, nesse sentido, é circular. Uma prática ajudando a outra, né? Uma prática ajudando a outra. Então agora a gente cuida de fazer o que é possível. Não é possível ter retiro? Preliminares, para cuidar de ética, a ação no mundo, então as 4 qualidades incomensuráveis, Tonglen, né, o treinamento da mente em 7 pontos, Shamatha, na medida que for possível para nós, no estágio que for favorável para nós, para nossa compreensão, para nossa prática. Se a atenção plena respiração, maravilhoso. Com a atenção plena respiração, o Buda, os seres atingiram a iluminação. Então, foi a prática principal que o Buda deixou. Então, a gente vai fazendo isso, entendeu? E isso é o caminho. E rezando, né, fazendo as práticas das sadhanas, que a gente tem conexão, pra gente, se a gente morrer a qualquer instante, que a gente tem que lembrar da impermanência. Pode acontecer a qualquer momento, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, que a gente possa estar pronto para que cada instante nosso seja um momento valioso de prática, que a gente acorde e durma com essa intenção, né? Tem práticas para o Eric mesmo, quem vai fazer o treinamento com o Eric, ele vai apresentar depois, e depois ele apresentou um pouquinho do Nodo que ele está apresentando, ele tem prática que você acordar de manhã, você faz já uma prática, vai dormir e faz outra prática. Então, a gente já se prepara para fechar um ciclo num dia. Sabe lá o que vai acontecer, né? Pode ser que a gente nem acorde. Então, a gente aproveita, né? A gente aproveita. A gente tá querendo falar, Laca? Laca? Laca tá falando, não sei se é comigo. Não consegue abrir o microfone? Eita! Sorry, agora. Abre aí. Tá fechado o teu microfone, tá fechado, Laca. Será que ela tá falando comigo? Vocês estão podendo falar? Vejam se vocês estão podendo falar. Agora eu acho que eu fechei. Alô, ok. Não, tava aberto então. Tava aberto. Agora tá aberto. Não, Agora sim. tava aberto Não. antes. Tava aberto. Então ela já não tá falando comigo, não. Deve estar falando com alguém. Tá bem. Então, queridos, é isso, né? O caminho é esse. E a gente se prepara para morrer a cada instante. Isso é a visão mais poderosa que a gente pode ter. É estar pronto para, sabe, amanhã talvez não acordar, né? A gente não sabe, né? Transformar a nossa vida em Dharma, né? Deixar o Dharma penetrar toda a nossa vida. Podemos fazer a dedicação? Então tá. Vamos fazer aqui. Só um minutinho, eu acho que eu me perdi aqui. Deixa eu achar o arquivo. Ah, tá aqui. Tanta coisa aberta aqui que eu já não estava mais nem vendo o começo aqui do PDF. Ok. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditan Chizipanim Tobnini Pedranam Panjeshim Keganachi Balon Trupaim Sipetsu Ledroa Droasho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava,
possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Deixa eu botar aqui. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyuadi Niduda, Orgin Lama Drugyune, Troachiki Amalupa, Dei Salagopasho. Pois está bem, queridos. Obrigada aí pela presença, pela companhia. Obrigada, Florinda. Gratidão enorme. Tchau, Obrigada. queridos. Boa semana. Até breve. Obrigada.